E se você domina a linguagem, você domina o pensamento. Se um grupo de pessoas consegue dominar a linguagem, eles vão dominar o pensamento de uma nação. Eles dominaram a linguagem. Eu trabalho com linguagem, eu sou um professor há 21 anos, professor de inglês, e eu entendo o quão importante é a linguagem na determinação do norteamento de uma cultura. Eu percebo isso acontecendo nos Estados Unidos, o que vem acontecendo com a língua inglesa, eu consigo perceber isso também no que vem acontecendo com o Brasil. E quando eu falo linguagem, eu quero explicar para vocês uma coisa. A forma que aqueles que lutam contra a nossa pátria encontram para fazer com que conservadores apoiem pautas nefastas é através da linguagem. O problema é que, ao meu ver, o Brasil não está tendo uma onda conservadora. Ele está tendo um despertar conservador, que são coisas diferentes. Uma onda conservadora, a ideia que você tem é de que várias pessoas estão se convertendo ao conservadorismo, certo? Essa é a ideia que você tem da onda, tipo passando um volume, passando de um lado para o outro. Só que para mim não é uma onda conservadora. O Brasil sempre foi conservador. O problema é que tem dois aspectos aí que impedia que as pessoas percebessem isso. O primeiro aspecto era a ridicularização do pensamento conservador. Como nós perdemos pontos estratégicos da nossa sociedade, quando eu falo ponto estratégico, elite artística, sindicatos, educação, faculdades principalmente, né? Entidades de classe, a política e a imprensa, o entretenimento, as pessoas que eram conservadoras, com medo de serem ridicularizadas, com medo do coice, com medo do ataque, acabaram ficando em silêncio. Preferiram muitas vezes ficar em silêncio para não sofrer o ataque. E isso é um problema que o conservador tem. O conservador, ele se preocupa muito com a sua reputação, ele se preocupa muito na forma em ser considerado uma pessoa idônea. Não só ser idôneo, mas ser visto como idôneo, ser visto como correto, ser visto como uma pessoa boa. O problema é que nesta mania de tentar se preocupar demais com a forma que você é visto, você deixou se tornar um servo do politicamente correto. Nós nos deixamos nos tornar servos do politicamente correto. E a esquerda percebeu isso. Você já viu que o esquerdista, ele quase não tem vergonha de falar as besteiras que eles falam. E eles falam as coisas mais abomináveis que uma mente humana poderia conceber. E defende aquilo com unhas e dentes. Porque ele não tem a vergonha. Ele não está muito preocupado com a visão que os outros têm dele. Mesmo porque é por isso que ele é um esquerdista, né? O conservador não. Para nós, conservadores, a nossa reputação é muito importante. E a esquerda soube usar isso. Por isso que o politicamente correto é uma das ferramentas mais eficientes da implantação do totalitarismo da esquerda, porque silencia o conservador. Isso foi um aspecto, eu falei que eram dois, né? O primeiro aspecto é esse, a opção do silêncio do conservador diante da máquina de destruição de reputação que a esquerda tomou conta de vários nichos na nossa sociedade. A outra questão, que também é tão importante quanto essa, em relação à linguagem, é que muitos conservadores, devido à doutrinação nas escolas, devido ao analfabetismo, à imbecilização coletiva causada pela educação brasileira, ou deseducação brasileira, começaram a defender pautas esquerdistas sendo conservador. Eu sei, dá um nó na cabeça, né? Você olha para ele e fala, gente, mas peraí, o Gustavo tá falando besteira. Como que um conservador vai defender pautas esquerdistas? Eu vou te explicar. O conservador é uma pessoa boa que se preocupa com o bem da sociedade. A esquerda sabe disso. Então ela pensou, então é só nós convencermos os conservadores mais simplórios, de baixa intelectualidade, que essa pauta é uma pauta boa para a sociedade e que ser contra essa pauta quer dizer que ele é uma pessoa ruim. E eles usam isso através da linguagem. Eles dominaram a linguagem durante muito tempo. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando. Você sabe o que é direito reprodutivo? Primeiro que direito é uma coisa que todo mundo é a favor do direito. Nós somos a favor do direito, né? Então eles começaram com essa coisa que se chama direito reprodutivo, direito sexual, sabe? O direito do corpo da mulher e a palavra aborto, que é basicamente a mesma coisa. Mas aí é que está a questão. A palavra aborto em si só, o fato de nós usarmos a palavra aborto, já é uma vitória na guerra da linguagem. E se você domina a linguagem, você domina o pensamento. Se um grupo de pessoas consegue dominar a linguagem, eles vão dominar o pensamento de uma nação. Eles dominaram a linguagem. Através disso, usando direito reprodutivo, direito sexual e aborto. Na verdade, não existe direito reprodutivo, nem sexual, nem aborto. O que existe é assassinato de inocentes. Eu estou dando um exemplo aqui de um ponto que nós perdemos terrivelmente na guerra da linguagem. Tudo para enganar o povo. Todas as vezes que você estiver participando de um debate
debate e você usar, olha, eu sou contra o aborto, você já está dando uma vitória para aquela pessoa que você está debatendo. E eu aprendi isso participando de vários debates. Quando eu falo, olha, eu acho que o aborto é o direito da mulher, eu falo, pois é, eu sou contra assassinato de inocentes. Eu sou contra assassinato. Se for uma pessoa que estuprou, um pedófilo, aí a gente pode até conversar, tirar a vida dessa pessoa. Mas, pessoas inocentes, eu sou contra o assassinato. Então, se você consegue sair da jaula da linguagem esquerdista e falar realmente de acordo com a sua verdade, e você já sai do tabuleiro deles e tem que chamar eles para o seu. Quer que eu te falo outra coisa também, que é uma questão da linguagem, vai ser hoje? Pluralidade de gênero. Pluralidade, né? A esquerda adora usar a palavra pluralidade. E agora eles querem falar da pluralidade de gênero. O que isso quer dizer? Fala, nossa, pluralismo é uma coisa boa, gente, diferenças. A gente tem que aceitar as pessoas diferentes. Temos que aceitar sim. Ninguém é igual a ninguém, nem gêmeos são iguais. Só esquerdistas debilóides que acabam sendo um igual ao outro, porque eles não pensam, eles repetem um mantra. Mas essa história de pluralidade de gênero, na verdade, é uma outra tentativa de vencer a guerra antes mesmo dela começar. Exatamente, aborto só é aborto se for natural. Aborto, literalmente, quer dizer cancelar uma missão ou uma tarefa no meio. Então, esse negócio de pluralidade de gênero é mais uma tentativa de corromper o pensamento de uma nação dominando a linguagem. Porque não existe pluralidade. Existe dois gêneros. Existe dois sexos. Até a palavra gênero. Tá vendo o que é? Gênero existe em gênero de cinema. Você tem ação, comédia, drama. Gênero de música. Tem os gêneros de música. Tem rock, sertanejo, blues. Isso são gêneros. São coisas que têm pequenas diferenças de umas outras, mas estão dentro da mesma esfera. Agora, sexo só tem dois. Só existem dois sexos. Existe o homem, existe a mulher. Então, a partir do momento que você começa a falar pluralidade de gênero ou a palavra gênero, você já está cedendo o terreno na batalha cultural no qual eles usam a linguagem. E aí que eu falo, a esquerda ela me lembra a serpente da árvore que deu a fruta para Eva. Ela consegue fazer uma pessoa honesta, pura, conservadora, defender pautas diabólicas. Quer que eu te fale outro exemplo da linguagem? Eles agora se apropriaram de certas palavras, como racista, fascista, machista, misógino, que inclusive é o meme da esquerda já, né? Mas saiba que tem muitas pessoas que são conservadoras, mas não expressam a sua opinião com medo de serem taxadas como fascistas, machistas, não sei o que, racistas. Quando você se silencia diante do mal com medo do que você pode ser chamado, você contribui com o mal. A defesa da verdade não tem meio termo. A defesa da verdade ou ela é completa ou você está contribuindo com a mentira. Essa é uma frase meio clichê, mas é verdade. Se você for, eu vou defender a verdade, mas melhor eu não falar essa opinião minha aqui não, porque senão o povo vai achar que eu sou muito extremista. Já perdeu. Você já está contribuindo com o mal. Você já está contribuindo com a destruição da sociedade, com a destruição do mundo que os seus filhos vão viver. A defesa da verdade, ela não tem tolerância. Não existe meia-verdade, pseudo-verdade, politicamente correto. Essa daqui. Famílias alternativas. Gente, famílias alternativas. Nós temos que fazer núcleos diversidade de núcleo familiar. Isso não existe. Família é família. E o que é família? É quando você tem pai, mãe e filhos. Isto é uma família. Não tem como você fazer uma família, uma mulher, uma árvore e uma pedra. É um pai, um cachorro e um coelho. Não! Família é família. Existem outros grupos afetivos? Existem. Não tem problema. Pode chamar do que vocês quiserem. Mas não tentem ressignificar a palavra família. Esse terreno, que muitas vezes parece não ser importante, é o mais crucial de todos. Não há sociedade saudável sem uma família coesa, sem um núcleo familiar. Só existe sociedade por causa de família. Só existe sociedade porque existe uma coisa chamada família, que veio antes do Estado, antes da igreja, antes de tudo. Então não podemos ceder nem um centímetro sequer nessa mania de ressignificar as coisas. Porque meus amigos são a minha família. Não, seus amigos são seus amigos. Sim, seus amigos são seus amigos, mas não é a sua família. A sua família é a sua família. Mas eu tive que arrumar outra família porque minha família me abandonou. Cara, eu sinto muito, eu sinto uma compaixão muito grande com pessoas órfãos, por exemplo, mas família é família. Sentir compaixão pelo sofrimento de alguém, tudo bem, é ótimo, é o que na verdade é o que nos diferencia dos outros seres vivos. Eu acho que essa é a fagulha divina dentro de cada um de nós, essa sensação de compaixão e empatia. Mas a palavra família é família. Isso não pode ser brincar, você não pode ceder um centímetro sequer no que é a família.